Isso é muito claro. Aproveitando o gancho do Big Brother, né? Tem uma coisa do Big Brother que eu me lembro que eu reparava em você. A gente assistiu por acaso o Big Brother. A gente não assiste geralmente. A gente não assiste, mas o seu a gente assistiu. Eu não sei se esse foi logo... Eu acho que foi após a pandemia, foi isso? Ou foi antes? Foi o primeiro pós, né? Sem pandemia, né? Assim, porque o 21 ainda tava meio pandemia, meio com, meio sem. O meu já não era mais pandemia, mas, por exemplo, eu peguei Covid no confinamento. Tipo assim, um pouco antes de entrar e lá deu positivo, né? Entendi. Então, já não tinha mais toda aquela questão de pandemia, mas eu só peguei o Covid em 2022. Entendi. Não, eu tô lembrando porque isso era uma característica sua lá, né? Que a gente via, né? E eu vi até... Eu acho que foi até no podcast também, quando você foi no Brunet, uns 2-3 anos atrás, você falou sobre isso. Eu fui logo depois do Big Brother no Brunet. Então 22, foi isso mesmo. Porque eu me lembro que você falou assim... Geralmente, eu deixava todo mundo falar. Isso. Primeiro, eu ficava ouvindo as pessoas. Isso. Antes de eu tomar... E pra ter esse tipo de sangue frio, a pessoa tem que estar muito preparada mentalmente pra isso, né? Porque o cara tá ali... As pessoas estão falando mal dele o tempo inteiro. Tava atacando ele, 1, 2, 3, 4, e o cara tá ali, o cara tá se segurando. Então, ali tu já tava demonstrando uma virada de mentalidade, né? Tanto é que a gente falava assim, caramba, pô, tu tá dando um baile, né? Porque o cara conseguiu ler o troço... Você sem ver o jogo... Sem ver de fora, né? De fora, como a gente... O cara tá lendo exatamente o que tá acontecendo. E como que você conseguia ter esse sangue frio? Porque isso me lembra muito... Enfim, comparando um pouquinho, né? Quando a gente vai ler a Bíblia e tal, né? Você vê que a história de Jesus começa numa festa, né? Que as pessoas estão lá no casamento e tal, né? E você vê que Jesus tá sempre no canto dele, né? Ele não foi lá fazer milagre, ele já não chegou transformando água em vinho. Ele não fez nada. Ele tava no cantinho. Ele nem queria fazer, na verdade. A mãe dele falou, meu filho, faz, meu filho. Ela pediu. Ela foi lá pedir, né, na verdade. Falou não primeiro, e ela insistiu, mas aí vai acabar a alegria da festa, pô. Exatamente. Você vê que ele ficou na dele, né? E eu acho que isso é até um erro nosso, né? A gente às vezes quer chegar muito eufórico, quer fazer e quer falar e tal. Mas aí eu quero aproveitar esse gancho pra isso, né? Como que você conseguia fazer isso ali naquele momento, né? Porque de fora, acredito que tenha sido muito difícil, enfim. Eu queria saber a maneira como você enxergou esse momento. Controle emocional, né? Exatamente. Cara, eu acredito que quando você tem o teu objetivo muito bem definido, nada te tira do eixo, entendeu? O meu objetivo ali, ele era muito claro na minha cabeça. E quando eu tava no jogo da discórdia, por exemplo, o meu objetivo nunca era convencer a pessoa que tava me atacando de que ela tava errada. O meu objetivo sempre era mostrar pro público a minha versão para que ele decidisse se o que eu tava falando era correto ou não. Se a minha visão tava certa ou não. E através da saída de algumas pessoas, eu fui entendendo que a minha visão, a minha leitura de jogo estava correta. E qual que foi um outro ponto que eu acho que foi o diferencial? Eu dividia tudo com o público. Então, todos os dias no meu raio-x, eu falava exatamente o que eu ia fazer e fazia. Quando eu fui pro quarto, lá pro paredão falso, a primeira coisa que eu fiz eu sentei, parei de frente pra câmera e contei tudo o que eu ia fazer. Porque eu alinhei as expectativas. Porque as pessoas me botaram lá naquele quarto e elas acharam que eu ia causar na casa. Só que, pô, tinha meus amigos lá na casa também. Então, eu já falei, vou alinhar as expectativas pra quê? Pra ele não falar assim, pô, a gente botou ele lá, achou que ele ia botar fogo no jogo e ele não fez nada. Então, eu falei assim, ó, gente, ó, obrigado por ter me colocado aqui, obrigado por vocês terem votado pra eu ficar, mas só pra gente alinhar as expectativas. Eu não vou causar. Eu vou fazer algumas coisas, algumas dinâmicas, porque eu quero ver, porque pra eu ver lá o vídeo, eu tinha que usar todos os poderes, né? Então, eu fui usando de maneira estratégica que incomodasse quem eu queria incomodar, mas que não fosse tão ruim para as pessoas que estavam próximas a mim, entendeu? Então, o que eu acredito é quando você tem um objetivo muito definido na sua cabeça, cara, do que você quer fazer, não importa o que vem de fora, você não sai porque é assim, ó, vem um ataque. Você pensa, tá, isso que tá vindo, ele me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Pô, se eu tiver uma atitude aqui, vai me afastar. Então, cara, eu não quero nem saber. É a história da águia e do corvo. Sabe a história da águia e do corvo? Não. Não, é o seguinte, o corvo é o único pássaro, a única ave que se atreve a atacar uma águia. É a única. Só que ela vai por trás e fica dando bicada no pescoço da águia. Sabe o que a águia faz? A águia abre as asas, começa a voar mais alto. Mais alto, mais alto, mais alto.
Só que quanto mais alto ela vai, o corvo não consegue voar naquela altura. O que acontece? Ele cai, porque o ar fica muito rarefeito. Então, o que ele quer dizer? Quando vem um ataque, quando vem uma crítica, o que você tem que fazer? É uma coisa muito pequena. Isso não pode te distrair. Você tem que ir para um nível que essa pessoa não consegue nem te acessar. Exatamente, perfeito. Legal. Entendeu? Então, tipo assim, esse nível ela nem consegue, ela nem respira nesse nível. É verdade. Não é você que tem que descer pro nível dela, porque, vamos supor assim, o que as pessoas mais fazem, pegando o exemplo da águia e do corvo, a águia desceria, tiraria das costas e começaria a brigar com ele. Ela é a águia, pô. Ela voa onde o corvo nem vai. Então, tu começou a bicar, beleza, vou te levar aqui pro nível que tu não dá conta de ficar, não. Aí pronto, aí ela cai. Eu acho que essa é a principal resposta, né, pros haters, pra aquela turma, né, quando você não responde, né, quando você sequer, né, tem a preocupação de ter esse tipo de, ou de perder ou dar tempo, né, que é o nosso bem mais precioso hoje em dia para esse tipo de situação, isso é bem interessante. Eu queria aproveitar esse gancho então, eu não sei se você quer puxar algum outro gancho. Não, pode seguir. Falando um pouquinho desse momento então, pós-Big Brother e pós isso que você viveu, né? Que eu acho que ali foi uma virada de chave. E até um gancho, né? Eu me lembro que eu tinha conversado com o Arthur, sei lá, 6 meses antes, né? Você vê como que, enfim, o propósito de Deus mesmo pra tua vida era estar ali naquele momento, naquele lugar, né? Porque ele quase fez um personagem que te impediria de fazer no programa, né? Impediria. Foi exatamente naquele momento. E eu me lembro que não deu certo e tal, e enfim... Não tinha entendido por quê, mas hoje a gente entende, né? Que foi exatamente... Você precisava passar por aquilo ali para que você tivesse hoje naquilo que você tá vivendo hoje, né? E sobre o que a gente tava falando do cavalo de Troia que eu falei, olha que interessante. Eu talvez, tá? Eu não me lembro. Se teve, eu não me lembro mesmo. Mas, assim, dentro da minha memória, eu não me lembro alguém que entrou no programa que falou tanto de Deus, que agradeceu tanto a Deus... E que quando ganhou, deu glória e honra a Deus. Eu não lembro se teve. Desculpa, eu não lembro. Mas se você pegar vários cortes meus, conversando com as pessoas, eu falava muito de Deus, às vezes sem falar explicitamente. Ali, cara, pra mim, foi uma demonstração para as pessoas do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, se essa pessoa quiser. Verdade. Pra mim foi isso. Porque não tinha outro objetivo ali pra eu estar. Não, você entrou assim, de peito aberto, porque naquele momento a tua vida tava muito difícil, exposta, as pessoas falando mal de você, enfim. Muito, pô. E você... Eu lembro que quando começou a sair, eu até falei isso dentro da casa, quando começou a sair a especulação de que eu ia estar dentro do programa, eu ainda tava do lado de fora, né? E eu lia os comentários. E os comentários eram, vai entrar, vai sair, bateu, saiu, maior rejeição da história. Isso aí não vamos deixar ficar nada. Até, inclusive, a Tata Werneck falou, Arthur saiu. Ela fez um comentário assim, mesmo? entendeu? Várias pessoas comentaram. Então, isso de certa forma foi bom, porque eu já entrei sabendo que existia, sabendo assim, explicitamente que iria existir essa onda, né? Esse ataque e tal. Então, eu sabia que na minha cabeça eu precisava de tempo. O que eu precisava no Big Brother? Tempo. Se eu tivesse tempo, não fosse pro paredão na primeira semana, nem na segunda e talvez nem na terceira, eu ia ter tempo suficiente para mostrar para as pessoas, para elas tirarem suas próprias conclusões sobre mim. E não sobre algo que elas leram, viram ou ouviram falar, enfim. Então, o meu principal objetivo no Big Brother no início era: preciso fugir do paredão, pelo menos nas 2, 3 primeiras semanas, para eu ter tempo de mostrar quem eu sou. Ou pelo menos um fragmento de quem eu sou para causar uma dúvida. Porque antes era assim, certeza tem que sair. E aí eu só queria mudar para dúvida. Pô, será que tem que sair mesmo? Vamos dar uma olhada aqui para ver mais um pouquinho. E aí eu lembro que quando eu fui paredão pela primeira vez, que foi na terceira semana, eu achei que eu ia sair. Porque eu achei que não tivesse dado tempo. E aí quando eu não saí, eu falei... Eu lembro que eu pensei assim, será que deu tempo ou será que a outra pessoa tá bem pior que eu? Porque não dá pra você ter certeza, entendeu? Eu falei, pô, será que era porque a outra pessoa tinha que sair ou será que deu tempo de eu converter alguma coisa? E ali, naquela terceira semana, depois quando eu saí, eu descobri que ali eu já era o favorito. Que a galera já tinha comprado muito a minha ideia. Ali eu tinha recebido nada praticamente de votos, sei lá, 3%, 4%, nada. Naquele paredão triplo que foi eu, DG e a Nayara. E no paredão da Jade, por exemplo,
eu e a Jade, eu recebi 1, pouco, nem 2% dos votos. Foi. E eu não fazia ideia. Pra mim, lá na casa, tinha sido pau a pau, assim, sabe? Tipo, 51, eu achei que era uma coisa assim, né? E não foi. Então, assim, a gente realmente fica lá muito no escuro. E querendo ou não, você tá lá dentro com a visão de fora antes de você entrar, né? Então eu ficava assim, cara, como será que as pessoas estão pensando? Não, e aproveitando, né, até um corte, um beijo pra Jade. Você vê, né, o teu inimigo mais ferrenho, né, foi quem ajudou a de fato a fazer você de fato virar e se tornar o que você se tornou ali dentro. Mas é sempre assim, né? Se a gente pegar aqui, se a gente pegar na palavra, sempre vai ter. Sempre. Né? O que seria de Davi sem o gigante? É verdade. Né? Exatamente. O que seria de José, por exemplo, sem os irmãos. Sem os irmãos, Sim. E não só sem os irmãos, sem o... É verdade. Como é que é o nome dele? Que foi que mandou ele pra prisão. Potifar. Né? É verdade. O que seria? E ele não tava fazendo nada de errado. Mas a mulher falou e foi. Exato. Entendeu? Geralmente é assim, né? Que acontecem os processos, né? Geralmente é assim. Sempre vai ter. Porque pra que as pessoas torçam, né, por aquela história, tem que ser alguém que tá, vamos dizer, batendo, atacando, fazendo algo que não deveria ter sido feito. Mas nesse momento da vida você já estava ali fazendo uma virada espiritualmente falando na tua cabeça, Eu já tinha me convertido já. Já tinha? Já. Ah, legal. Foi naquele ano ali mesmo? Foi isso? Não, foi em 2020. Ah, entendi. Então foi um pouco antes. Foi antes, Foi 2 anos antes. Entendi. Foi 2020. Não teria como manter a compostura se não tivesse ali. Se não tivesse iniciado esse processo. Não teria. Não, mas assim, ó. A leitura que eu faço da minha participação no Big Brother é o seguinte. Eu sou aquela pessoa de realmente, sabe? Eu sei que eu tenho uma paciência maior, que eu tenho uma inteligência emocional e tal. Mas ali foi over. Então ali eu sentia que não era... Eu não tava puro, entendeu? Tipo assim... É como se Deus tivesse dado uma porção a mais, sabe? De tudo. Ele botou um negócio ali. E eu lembro, cara, que foi o seguinte. As pessoas reclamam muito do confinamento, né? Pô, o confinamento é difícil. Pra mim, o confinamento foi a melhor coisa que aconteceu. Eu entrei muito forte no jogo. Se você pegar a minha entrada, depois, se vocês quiserem, vocês procuram, a hora que eu entro na casa, se você pegar a entrada de cada um e pegar a minha entrada, teve gente que depois quando eu saí falou assim, que quando me viu entrando, falou assim, ele vai ganhar. Porque eu entrei tão forte, emocionalmente, espiritualmente, porque no nosso confinamento, eu levei 2 coisas pro confinamento. Eu levei um livro da Camila Vieira que se chama Viva a Sua Real Identidade e eu levei a Bíblia. Então, todos os dias que eu ainda fiquei 3 dias a mais no confinamento que eu peguei Covid. Eu só fazia isso. Eu li o livro, acabei o livro e li muito a palavra, mas muito, muito. E o hotel que a gente ficou era de frente pra praia. Então, todo pôr do sol eu tava lendo a palavra, tava orando, Então, eu tava muito forte. Eu entrei, eu nem senti passar. Eu poderia ter ficado lá mais 20 dias. Não ia... é porque a minha ansiedade de entrar na casa tava tipo, pô, quero viver isso aqui. Mas eu não tava sofrendo por estar ali, tava tranquilo. E como o meu Covid eu não tive nenhum... Foi aquele Covid que você não sente, então também não tive dor, nada, não afetou em nada. Então o confinamento pra mim foi essencial. Eu entrei muito forte, muito forte. E eu lembro que antes de eu entrar, eu tava atrás da porta, né? E aí tava com alguém da produção E aí eu tinha avisado essa pessoa que ele me avisar um pouco antes de eu entrar, porque eu queria fazer uma oração antes de eu entrar, mas eu queria acabar a oração na hora que ele falasse assim, entra. Eu não queria dar um gap, entendeu? E aí ele falou assim, daqui a uns 2 minutinhos você vai entrar. Aí eu falei, pô, beleza. Aí eu falei, eu vou orar, tá? Aí ele falou, tá bom. Eu falei, quando for pra eu entrar, só bate nas minhas costas assim pra eu ir, porque eu queria acabar a oração e entrar. E eu fiquei ali orando. E eu lembro que a coisa que eu mais pedia pra Deus, assim, na oração, e até na hora que a oração acabou dessa forma, que eu falei assim, o Senhor me trouxe até aqui, só que eu não quero que o Senhor fique nessa porta. Você vai entrar comigo. O Senhor vai entrar comigo agora. Eu quero sentir o Senhor entrando comigo. E aí, beleza. Quando eu entro na porta e eu apareço assim, eu senti um negócio muito
sinistro, assim, sabe? Que não dá pra eu te explicar o que era. Era um negócio, tipo, eu não tava sozinho mesmo. Beleza. À noite teve a prova de... Como é que fala? De imunidade. Que eu não sabia que ia ter. A gente não foi avisado. Ó, à noite vai ter uma prova de imunidade. Ninguém falou nada pra gente. Eu não sabia nem se eu já tava imune por estar entrando antes. Eu só descobri que não tava na prova. Porque ele mandou todo mundo participar e eu pensei, caraca, eles não deixaram a gente entrar imune não, porque eu achei na minha cabeça, tipo, tô entrando 3 dias depois, o Boninho vai dar imunidade pra todo mundo, pra pelo menos a gente ter mais uma semaninha. Nada. Quando foi a prova de imunidade e eu ganhei a prova, no mesmo dia que eu cheguei, eu falei, rapaz, tô sozinho não. E eu lembro, olha que legal, a minha edição foi a única edição de toda a história do programa que teve uma beliche. Não existiu nenhuma outra edição que tinha uma cama em cima. E a minha cama era de cima. Caramba. Eu só dormi naquela cama. Eu só dormi na cama do líder e naquela cama. Eu não dormi em nenhuma outra cama. Eu só dormi lá em cima. E todos os dias antes de eu dormir, todos, não pulei nenhum dia. Todos os dias antes de dormir, eu orava. Todos os dias. Eu orava, conversava com Deus sobre o que tinha acontecido, sobre quais eram as minhas aflições, o que eu queria que Ele me respondesse e tal. Todos os dias. E, obviamente, eu orava na minha cabeça, porque, como a gente veio conversando aqui antes, se eu orasse em voz alta, poderia, para as pessoas falar assim, ele tá apelando, ele tá... E não é, eu já faço todo dia. Na minha casa eu oro em voz alta. Sim. Mas lá, como eu tava microfonado, eu falei, bom, para evitar, eu vou orar na minha cabeça, porque vai dar no mesmo, o resultado vai ser o mesmo. Eu não tô fazendo para eles e nem falava para as pessoas que eu orava, fiquei calado. E aí eu lembro que a primeira vez dentro do programa que Deus me respondeu assim, exatamente como eu pedi, foi no meu primeiro paredão, na 3ª semana. Que no dia do paredão, eu dormia tarde. Eu tava muito preocupado, eu tinha certeza que eu ia sair. E eu dormia tarde. E eu tive um sonho. E nesse sonho, eu falava... eu era chamado no confessionário, não, na dispensa. E lá tinha um bilhete, um papel dobrado. E eu pegava esse papel e abria. E quando eu abria, estava escrito assim, fica tranquilo, você não sai. Ó, toda vez que eu falo, me dá um nó na garganta, porque foi muito forte. Aí olha isso, que eu só fui descobrir no final do programa, tá? Beleza, eu vi isso era tipo assim, final da tarde já. O programa acabava à noite. O Tadeu já tinha escrito o discurso dele. Me tirando, porque eu já não tinha voto naquela... Já era entre o DG e a Nayara. E o DG tava saindo nesse dia. A Nayara virou no programa ao vivo. Tiraram a Nayara, tipo, no ao vivo. Até a hora do ao vivo, o DG tava saindo. Caramba. E aí teve essa reviravolta. Mas eu já não tava funcionando. E o Tadeu já tinha escrito, Arthur, fica tranquilo, você não sai. Ele já tinha escrito. E no meu sonho, eu vi o papel... Arthur, fica tranquilo, você não sai. Quando o Tadeu começou a falar o discurso, ele falou, Arthur, que é visto como jogador da casa, não sei o que lá. Arthur, pode ficar tranquilo, você não sai. Caramba. Aí, porque eu achei... Porque, olha só, quando eu tava dentro do programa, eu achei que ele tinha escutado eu contar a história, porque quando eu acordei, eu contei essa história. Eu falei assim, cara, eu tive um sonho muito louco, que me chamavam na dispensa lá, e tinha um bilhete falando que eu não saía, mano. Será que eu não vou sair? Eu tive essa conversa. Uhum. E quando ele falou no ao vivo, eu achei que ele tivesse escutado a minha conversa, e ele quis fazer uma brincadeirinha comigo, do tipo, Arthur, fica tranquilo, você não sai. Só que ele já, quando acabou o programa, eu descobri que ele já tinha escrito. Então ele não escreveu porque eu falei. Já era a fala dele. Entendeu? Que legal, gente. Muito doido, incrível, né? Não, né? é muito doido ouvir isso, porque assim, isso muda a nossa perspectiva, a maneira de olhar hoje o programa. Depois que você tá me falando, hoje agora tudo faz sentido, né? Sim. Eu não sabia que você tinha lido os 2 livros, a Bíblia e o livro da Camila. Enfim, agora as peças começam a se encaixar, né? Você vê que nada é por acaso, nada acontece na coincidência. E aquilo que o Tadeu fala no final, que ele fala assim... Parece que você se preparou a vida inteira pra estar aqui. É muito doido isso, porque as pessoas, elas acham que eu me preparei pro programa. Tipo, que eu fiz, sei lá, coach, que eu fiz alguma preparação, que eu fiz alguma coisa. Só que eu não fiz. Eu até tive a oportunidade de fazer, e já falei sobre isso, só que eu fiz um cálculo na minha cabeça, que é assim, ó. Eu fui a minha vida inteira dessa forma. Quando eu fiquei sabendo que eu ia entrar no programa, eu recebi o convite, eu acho que em final de agosto, e eu bati o martelo em novembro. Eu ia ficar confinado em janeiro. Ou seja, eu tinha 2 meses.
Não tem como você se preparar em 2 meses para um programa de 3. Matematicamente é impossível. Então, como que você cria algo que você não é para você viver 3 meses, só que você só tem 2 meses de preparação? Você vai falhar em algum momento. Então, o que eu foquei? Eu falei assim, quando me surgiu essa oportunidade de eu me preparar, eu falei, cara, não, porque isso vai ser um tiro no pé. Eu vou fazer algo que eu não vou conseguir sustentar. Então, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer um mergulho para dentro de mim, para entender quem eu sou de fato, quais são as minhas fortalezas e quais são as minhas deficiências, quais são os lugares que eu sou fraco, eu sou frágil, onde está a minha vulnerabilidade, para que eu saiba por onde as pessoas vão entrar. Se eu souber onde eu sou forte e onde eu sou fraco, tá resolvido, tá tudo certo. Porque é igual assim, você vive numa cidade, tem uma muralha lá, mas, pô, se você não sabe que tem que o muro tá caído lá atrás, que tem um buraco no muro, você fica dentro do lá falando assim, não, eu tô seguro, ninguém vai me pegar, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, isso aqui lá, mas tem um buraco lá. Então você precisa saber que tem um buraco, pra você pelo menos fazer alguma coisa pra você se precaver daquilo que tá acontecendo. Então eu investi os meus 2 meses que eu tinha em fazer um mergulho pra dentro de mim, pra eu entender quem eu era de fato. Aonde eu poderia errar, aonde eu poderia acertar, aonde eu poderia explorar mais, que eu iria me sobressair, né? Então, a minha preparação foi essa. Foi um mergulho pra dentro de mim, não pra eu criar algo que eu não era, que eu não fosse, Você foi tapando entendeu? seus buracos. Exatamente, entendeu? Entendi. Então... Entendi. O programa, cara, e assim, o programa em si, ele também foi uma oportunidade muito grande pra eu continuar esse mergulho que eu já tinha iniciado. Uhum. Então, dentro do programa, eu descobri várias coisas. Tipo, eu me desfiz de várias amarras. O programa pra mim foi muito bom nesse sentido. O lado ruim era as segundas-feiras, porque era desgastante. Porque eu pensava assim, pô, de novo, mano. Pô, vou falar a mesma coisa. E assim, o que me cansava era a criação de situações que não aconteceram. Porque se fosse alguma atitude, alguma coisa que eu tivesse feito, tudo bem. Vamos debater então sobre isso. Mas, tipo, criavam umas histórias que eu falava, velho, tu tem que escrever novela, pô. Tá com muita criatividade. Não, isso é muito reflexo da realidade, né? Do que a gente vive hoje, né? As pessoas, elas criam um mundo paralelo, né? E elas, de fato, insistem naquilo. E, assim, você não tem alternativa. Elas acreditam. E, assim, Acreditam. E, assim, você pode falar o que você quiser. Elas não estão te ouvindo, né? Você pode... Então, enfim, é uma realidade que a gente vive hoje e tá muito clara pra gente e tal. Eu queria, assim, Arthur, isso já me ajudou, assim... Eu já entendi que você foi um cara, e eu não sabia disso, né? Pra mim, eu não sabia que você tinha se convertido ali antes do Big Brother. Então agora, pra mim, faz sentido por que você foi tão bem. Você não tava ali sozinho, provavelmente, como você falou, você não entrou sozinho naquela porta ali. Isso eu tenho certeza. Portanto que se você reparar, quando o Tadeu fala que eu sou campeão, a primeira coisa que eu faço é falar, obrigado, Deus. É a primeira coisa, eu não falo nem gritar de nem isso eu fiz. A primeira coisa que eu emiti, o primeiro som que eu emiti foi obrigado, Deus. Quantos milhões de pessoas assistindo isso? E isso eu fiz todas as vezes que eu passei de um paredão, eu ia lá pra fora, eu falava, obrigado, Deus, obrigado. Porque eu sabia que não tinha como, não era sobre mim. O programa não foi sobre mim. E eu tinha plena consciência que o programa não era sobre mim. E não é à toa que Deus te colocou lá. Porque quando você dá glória e honra a Ele perante milhões de pessoas te assistindo, né? A gente sabe que o nosso propósito aqui no final das contas é esse. De alguma forma, a nossa vida aqui é para louvar, para agradar, para engrandecer o nome dele, né? Ainda mais num lugar que, teoricamente, né? Se fosse na Record, por exemplo, se fosse, sei lá, na Fazenda, seria uma coisa mais, tipo, ok, tá aqui. Mas é isso, cara. Enquanto as pessoas não entenderem que Deus faz exatamente isso, Deus pega e coloca num lugar que é improvável, porque é ali que precisa.